Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você está fazendo parte do meu propósito, dessa caminhada que, sinceramente, eu ainda não entendo 100%, mas no ano passado Deus pediu para que eu criasse esse canal no YouTube. Ele falou isso muito forte no meu coração e eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa para falar, mas principalmente quando se trata sobre o assunto espiritual, religioso, enfim, todo esse cunho sempre me deixou um pouco receoso de falar ou me posicionar, mas eu acredito que o Espírito de Deus, ele me conduziu a até hoje estar gravando para vocês por esse propósito que é muito latente no meu coração, sabe? Então, muito obrigado por participar desse canal. Eu acho que foi importante eu começar o vídeo falando sobre isso porque há uns dias atrás eu parei de postar, na verdade tem algumas semanas que eu não posto, e eu estava me sentindo um pouco culpado por isso, porque eu sempre tive essa coisa de, meu Deus, eu vou estar falando algo, e eu falo por mim, eu fico tão receoso com a internet, sabe? Realmente com julgamentos, e eu não falo nem porque o que eu estou trazendo é uma coisa, seja uma coisa que eu esteja apontando o erro do próximo, sabe? Mas realmente julgamento, o medo do julgamento sobre a minha pessoa, porque hoje eu reconheço que eu nasci de novo, eu reconheço que a minha vida é uma nova vida desde que eu me encontrei com Cristo verdadeiramente, sabe? E todos os dias eu busco me tornar essa nova pessoa para que eu possa me sentir minimamente digno de trazer a mensagem dele. Só que eu acho que nessa busca de me sentir preparado para postar um vídeo, para falar sobre ele, eu acabei, na verdade, sendo levado muito pelos meus pensamentos que talvez não fossem nem meus, talvez fosse uma estratégia realmente do lado do mal, sabe? Que quer impedir esse caminho, essa peregrinação. E trazendo o assunto de peregrinação, eu estou lendo esse livro, o nome dele é O Peregrino. É um livro muito antigo, publicado pela primeira vez em 1678. O autor dele é John Bunyan. É um livro muito conhecido, é um livreto, como vocês podem ver, são poucas páginas, mas eu comecei a ler ele tem uns 3 dias e ele tem me ensinado muito sobre a minha caminhada. Em resumo, esse livro gira em torno do cristão. Ele é um peregrino e ele segue rumo à cidade celestial e ele passa por várias dificuldades durante esse caminho. Só que em todas as situações em que ele vive, a gente sempre tira ele, na verdade, e a gente também acaba sempre tirando algo para a nossa vida, né? E teve uma frase que foi dita no livro que me pegou muito de jeito, e essa frase pode ser encontrada aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, que diz assim: Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. E tem uma música da harpa cristã que eu sou muito apaixonado, que é A Mão no Arado. E ela diz isso, né? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. E durante essa música fala que a gente não deve se comparar, não deve olhar para a cruz do nosso próximo pensando que a cruz dele é menor do que a nossa, sabe? Eu acho que isso reflete muito na minha caminhada, porque eu já venho e já convivo também com várias pessoas, né, que enfim, tem a sua busca espiritual, tem os seus momentos de oração, mas eu tinha isso comigo que, caramba, mas por que que o meu chamado é levar a mensagem enquanto para essas pessoas só elas orarem por elas mesmas, pela vida delas, e, enfim, é o suficiente, sabe? E elas estão satisfeitas com aquilo. E eu acho que é uma coisa que eu trago também do livro, né? No livro, o cristão, ele tem um livro que ele carrega com ele, ele começa a ler esse livro e começa a descobrir muitas coisas, né? Ele começa a entender muitas coisas sobre o que é certo, sobre o que é errado. E essa consciência que ele toma acaba criando um fardo nas costas dele. E ele é descrito aqui no livro como um homem realmente que veste trapos e que tem um fardo nas costas. Olha. Esse aqui é o fardo dele. E esse fardo simbolicamente representa essa consciência que ele tem sobre as coisas. Então, se vocês forem ver no meu canal do YouTube, eu tenho muitas coisas tratando sobre espiritualidade, sobre, enfim, mundo espiritual.
e tantas outras coisas que eu já falei com tanta certeza que se eu só fosse me deixar levar por esse pensamento de, meu Deus, vou parar de gravar porque eu não quero ser julgado, esse fardo ia crescer mais ainda, ia continuar me encurvando, sabe? Então, simbolicamente, eu quero que vocês entendam que eu acho que esse medo de falar sobre essa preciosidade que é a palavra de Deus, eu acho que sempre vai estar na gente, sabe? E eu acho que a palavra central dessa mensagem, desse vídeo, é sobre o recomeço, sobre a importância de a gente recomeçar e de realmente a gente colocar a nossa mão no arado, sabe? E ser constante naquele trabalho. Eu não sei para quem está sendo direcionada essa mensagem, mas eu sei que do mesmo jeito que ela tomou meu coração e me fez ter essa força de gravar hoje aqui, e eu sei que esse vídeo vai ser postado porque eu quero postar, eu quero voltar a fazer os trabalhos, eu quero voltar a falar sobre o meu Senhor, porque eu me sinto completo quando eu faço isso, sabe? E eu não quero ser aquilo que Paulo diz que nós deveríamos ficar bem atentos, né? Ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas antes sejam transformados pela renovação da sua mente. Então eu não quero seguir na correnteza desse mundo, eu não quero... Eu tô falando muito por mim mesmo agora, eu acho que é mais como uma questão de desabafo mesmo, sabe? Eu não quero achar que é normal eu só saber de tudo isso e guardar para mim, porque eu sei que é uma mensagem muito preciosa e que ela vai alcançar pessoas preciosas, pessoas que têm um chamado, pessoas que podem recomeçar, mas de alguma forma não têm força. E eu quero trazer alguns exemplos também bíblicos rápidos, não vou contar a história, mas a gente tem Moisés. Moisés recomeçou. Ele saiu fugido do Egito depois que ele matou um egípcio e ele recomeçou em outra terra e a partir daquele recomeço ele foi um líder de um grande povo. Abraão recomeçou em uma nova terra quando ele decidiu, Ló, escolhe qual terra tu quer. Ah, tem essa e essa aqui. Ló escolhe aquela e Abraão, beleza, eu vou recomeçar nessa outra. E a partir dessa outra ele foi pai de multidões, sabe? Então, recomeços, eles existem, recomeços, eu acho que muitas das vezes eles parecem tão distantes, sabe, como o povo de Israel, depois de sair do Egito, em que eles olhavam a terra prometida e, caramba, meu Deus, já se passaram tantos anos e a gente nunca chega, a gente nunca vive esse recomeço. Só que eu acho que até a gente realmente viver o recomeço, a gente precisa passar por essas dores, talvez por esses fardos de, caramba, será que realmente ali é o meu lugar? Sobre aquelas reflexões de, meu Deus, eu quero voltar para o Egito, sabe? E eu acho que quando você toma a decisão de recomeçar, já é a sua resposta, já é o seu primeiro passo. E por mais que ele pareça ser pequeno, como para mim parece ser pequeno, só estar gravando um vídeo, eu sei que isso talvez seja até uma confirmação da tua fé, né? Sobre Deus, sobre a provisão de Deus na tua vida. E eu acho que eu não tenho muito mais o que falar nesse vídeo, só realmente incentivar você e te trazer essa mensagem de que se você tá com medo de começar ou recomeçar alguma rota, que você tenha força, que você tenha a direção divina e que você, mesmo com esse pouquinho de fé que você tem, com esse pouquinho de força, você consiga avançar. E trazendo mais uma história bíblica, eu trago a história da viúva que só tinha um pouquinho de azeite. E aquele pouquinho de azeite, Deus mandou um profeta na casa dela para que aquele azeite se multiplicasse e ela pudesse vender e pagar as contas. E aquela outra viuvinha também, que só tinha um pouquinho de trigo. E o profeta chegou e falou, esse pouquinho de trigo que tu tem, faz para mim, que depois Deus vai multiplicar. E Deus multiplicou, então Deus sempre trabalha com um pouquinho, sabe? Esse pouquinho de força que a gente tem, esse pouquinho de fé que a gente tem, esse pouquinho de coragem. Se a gente, em um momento íntimo, sabe? Eu não digo nem... Assim, eu tenho uma opinião muito minha sobre o templo, sobre a igreja, enfim. Muitas pessoas que já chegaram no meu canal perguntam, qual igreja tu frequenta? Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu não frequento nenhuma igreja. E eu não estou falando que, meu Deus, você não vai congregar, você não precisa congregar. Mas eu acho que isso é uma caminhada tão individual, sabe, que eu acho que precisa de um vídeo só para falar sobre isso. Mas se você é como eu, que não frequenta uma igreja
e que não se sente à vontade de chegar com um pastor, enfim, para falar tudo que você está sentindo, a gente pode seguir o conselho que Jesus diz aqui em Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos e ora em segredo, porque o Pai que está no céu, Ele te ouve no secreto, Ele te ouve no segredo, Ele ouve o íntimo do teu coração. E para eu tomar coragem de fazer esse vídeo do YouTube, eu estava tirando uma manhã de devocional, cantei alguns hinos da harpa, enfim, li um pedaço do livro, li um pedaço da palavra, e mesmo com muito medo, eu me entreguei e falei assim, Deus, eu só não quero me tornar inapto, sabe, para entrar no teu reino, eu não quero olhar para trás quando eu já coloquei a minha mão no arado. E isso é muito, muito emocionante para mim, eu acho que eu nunca chorei em um vídeo, mas eu tenho certeza que o Senhor ouviu minha oração, porque eu, enfim, estou gravando para vocês. Eu sei que esse vídeo vai ser publicado e eu espero que daqui para frente eu possa trazer mais e mais vídeos para vocês. Mas eu quero mostrar para vocês também que a nossa caminhada ela é muito árdua. Às vezes a gente acaba realmente tropeçando, às vezes a gente acaba se desanimando nessa caminhada, mas eu acho que olhar para trás e largar a nossa mão do arado, para gente que sabe que existe uma recompensa futura, para gente que sabe que aquilo que a gente carrega sobre a salvação verdadeira, o verdadeiro evangelho, sobre, enfim, o caráter de Deus que se revela na nossa vida, sobre os frutos do Espírito, sobre nós sermos bons com o nosso próximo, sabe? Eu acho que quando a gente, eu acho que quando a gente coloca o sentido do evangelho baseado nisso, a gente passa a agir com amor e fazer tudo isso que a gente faz por amor. E eu espero muito de verdade que essa mensagem tenha alcançado o coração de você que está assistindo esse vídeo e que você tenha força para recomeçar. Assim como eu estou buscando força e assim como eu tenho feito. Espero que a gente possa caminhar junto durante esse período. E é isso. Que Deus te abençoe.